Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido a todos que puderem a se colocarem de pé. Iremos ler a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disse-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja pode se assentar. Meus amados, nós estudamos o livro de Neemias por um bom tempo. E o que nós, servos do Senhor, entendemos é quando nós estudamos, lemos a palavra do Senhor, o entendimento é o que o Espírito Santo quer me ensinar. Nós não devemos pensar assim: o que o Espírito Santo quer ensinar aquele que está ao meu lado? O que o Espírito Santo quer ensinar a ciclano? Não, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós temos o entendimento que o Espírito Santo está querendo nos ensinar em particular. E a palavra que nós lemos, os primeiros versículos, conta a história de Neemias. Um homem que, por certo, não nasceu em Jerusalém. Os seus antepassados, sim. Porque a palavra, antes do livro de Neemias, fala de 3 leves, de 3 turmas que saíram do cativeiro e foram para Jerusalém. E Neemias, ele tinha algumas perguntas para fazer aos seus irmãos. Meus amados, a pergunta, ela pode mudar a minha vida e a sua vida. A pergunta, quando o servo do Senhor, quando aquele que entende a palavra do Senhor, que realmente quer saber notícia de Jerusalém, que quer realmente ter notícia dos seus irmãos que moram em Jerusalém, quando ele faz a pergunta, ele sabe que a pergunta pode mudar o sentido da sua vida, porque a pergunta que foi feita, Neemias, aos seus irmãos que vieram de Jerusalém, mudou totalmente o seu sentido de viver. A ansiedade de saber como estava Jerusalém, a ansiedade, o desejo de saber como os seus irmãos estavam vivendo em Jerusalém.
Quantas pessoas passam perto de nós e nós perguntamos assim: como você vai? E dependendo da resposta dele, se ele for sincero e dizer que não está indo nada bem na sua vida, o que você pode fazer? Meus amados, o livro de Neemias é um livro mais atual que tem, e ele é pertinente e necessário que se prega diariamente nos nossos dias, porque o dia que nós estamos vivendo é um dia que poucos estão querendo saber de Jerusalém, poucos estão querendo saber do irmão que está ao seu lado, que está congregando na tua igreja, que se diz cristão. Poucos aí fora, poucos pregadores que têm subido no altar, não estão pregando aquilo que o Espírito Santo está dizendo, o amor ao próximo, aquilo que diz respeito a Jerusalém. Como é que vai, meus irmãos? Como é que estão os meus irmãos lá em Jerusalém? Aqueles que não fugiram, eles estão em miséria, em desprezo. Esse é o quadro espiritual do Evangelho que nós estamos vivendo. Muitos estão até indo nas igrejas, sentando nos bancos, mas quando nós dizemos miséria, nós estamos dizendo que está faltando alimento, que está faltando algo para alimentar. Meus amados, o Evangelho que está se pregando nos dias de hoje não está alimentando a alma daqueles que estão sedentos da palavra. Tudo se prega para essa vida, e nada dessa vida da obra criadora pode alimentar a nossa alma, porque a nossa alma necessita de alimento que vem da obra redentora. E o que se pregar no púlpito, dizendo que é tudo para essa vida, o homem pode até sair feliz no seu exterior, mas a sua alma continua clamando por Deus, continua clamando por Jerusalém. Não está tendo mais revelações da palavra. As pessoas já estão se pregando a palavra do Senhor, desprezando muitos que estão querendo ouvir a verdade do Espírito. Mas quando Neemias, a palavra fala, e os muros de Jerusalém, Neemias, estão derrubados, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas a fogo. Qual é a sua preocupação com as boas novas que está sendo pregada nesses últimos dias? Estão pregando uma Jerusalém desprotegida. Já não é mais interesse do homem, já não é mais interesse do cristão morar nessa Jerusalém. As portas estão queimadas, não existe proteção. Era um lugar que se julgava causas na porta ali, pregava a justiça, a palavra do Senhor, mas não está tendo mais a palavra do Senhor aí fora, está sendo desprezada, está tomando um novo rumo. Mas Neemias, ele ouviu, ele perguntou. Agora a resposta não era aquilo que ele queria ouvir. Quantas vezes nós queremos uma resposta agradável ao Senhor, mas quando Deus nos responde, muitas vezes não é a resposta que eu quero ouvir, mas é a resposta que eu preciso ouvir. Mudou o rumo da vida de Neemias. Sabe o que Neemias era? Ele era copeiro do rei.
ele tinha uma vida boa, ele tinha uma vida confortável. Irmãos, sabiam que esse momento aqui de sentar na casa do Senhor é um momento de conforto? É a coisa mais simples que podemos fazer: sentar, ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes uns estão no ar-condicionado, bem vestidos, mas simplesmente um breve período. Meus amados, quando Neemias, ele ouviu, ele chorou. Você, quando ouve a situação do irmão, você tem chorado? Quando você vê o irmão passando por uma situação complicada, esfriando espiritualmente, você está chorando por ele? Você está orando por ele? Ou você está acusando ele? Ou você está cobrando dele algo que ele não tem, que ele está precisando de força? Meus amados, a igreja precisa chorar. Nós precisamos chorar mais. Nós precisamos derramar mais lágrimas pelos nossos irmãos, pelos que estão necessitados, pelos aqueles que estão precisando de alimento espiritual e material. Neemias aqui é o tipo do Espírito Santo, que a qual o Senhor tem levantado nessa última hora para reconstruir Jerusalém. E ele chorou, o Espírito Santo tem chorado nessa última hora, com gemido inexprimível, ao meu e seu coração, daqueles que estão lá fora, porque alguns estão fugindo, o problema está correndo, fazendo ele correr. E Neemias, ele chorou. Assim, quando ele chorou, ele falou assim: não basta chorar, agora eu tenho que tomar uma atitude. Ele jejuou, ele começou a consagrar, ele orou 4 meses, meus amados, e ele abriu mão de todo o seu conforto. Meus amados, o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é em Jerusalém. E ele chegou perto do rei. Meus amados, nós precisamos conhecer a história, esse pedido que ele queria fazer e ele fez para o rei Artaxerxes. Não era simplesmente ele chegar e pedir, o rei falar sim ou não. Existia uma lei, porque quando foi os primeiros para Jerusalém, eles tentaram reconstruir, mas os samaritanos tentaram falando assim: ó, vamos ajudar a construir, queremos ajudar a construir Jerusalém, só que nós vamos, o meu Deus será o seu também, nós vamos misturar tudo, vai ser um ecumenismo. E os judeus falaram assim: não, nós não temos acordo com vocês. E o que eles fizeram? Eles correram para o rei daquela época, falando assim: ó, eles estão tentando reconstruir Jerusalém, eles vão se rebelar contra o Senhor, eles vão levantar um governo. E imediatamente houve uma lei para que não reconstruísse Jerusalém. E isso foi a experiência de quando Neemias chegou para os judeus lá, para os seus irmãos. Qual foi a experiência que ele contou? Ó, eu vou te contar como que o rei permitiu reconstruir. O rei permitiu. Essa é a experiência. Se nós só lermos e olhar assim: eu vou te contar para você que Deus permitiu, o rei permitiu reconstruir os muros. Para nós que não conhecemos, ou para quem não conhece a história, é uma coisa normal. Mas para eles o rei permitiu sim, através de 4 meses de oração, de busca. Meus amados, se você quer convencer alguém, aí uma bênção maior, a participar de um número maior de pessoas, a reconstruir esse evangelho, a reconstruir essa Jerusalém, você tem que contar para eles a sua experiência.
Olha, eu tenho experiência com a palavra do Senhor. Prova para eles que ele vai ser um seguidor seu. Entre aspas, seguidor. Você vai dar um exemplo para ele. O jejum, a madrugada, a palavra. Foi assim que convenceu aquelas pessoas a reconstruir um muro com 52 dias. Contando experiência, porque o Espírito Santo, ele consola, dando experiência, animando o nosso coração, refrigerando a nossa alma. Meus amados, esta é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Senhor, eu quero ter notícias de Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Quando nós dizemos que somos o povo de Israel, espiritualmente falando, não podemos olhar simplesmente para as bênçãos que eles recebiam. Existia juízos quando eles desobedeciam. Então, se somos Jerusalém, espiritualmente falando, que nós venhamos entender que existe bênçãos e maldição através das nossas escolhas. Se nós obedecermos ao Senhor, o Deus de Israel estará conosco. E se abandonarmos, o Senhor também deixará, porque nós um dia sequer o abandonaremos. Mas o Senhor nos chamou para realizar essa tão grande obra, que é construir o muro. O muro serve de proteção para mim, não é para Deus não, é para nós. O Espírito Santo nessa última hora e tem levantado pessoas para realizar essa tão grande obra. E a primeira coisa é orar, buscar. Existe uma lei, um juízo neste mundo, mas através do Espírito Santo, da graça, o Senhor nos liberta, e nos liberta para realizar essa obra ao Senhor. Somos o fruto do Espírito Santo, e aqui sabemos que tem muitos Neemias para realizar a obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos glorificar o Senhor com mais um louvor.